E se eu te contasse que existe um gesto tão simples, tão rápido, que pode alterar completamente a forma como o dinheiro se comporta na sua vida? Talvez você duvide, talvez ache impossível que algo feito em apenas alguns segundos tenha poder para mudar um padrão inteiro de escassez. Mas é exatamente isso que Florence Scovel Shinn ensinava há quase 100 anos, que pequenas atitudes conscientes, quando carregadas de fé e intenção, são capazes de transformar a realidade material. O que você vai descobrir agora não tem nada a ver com fórmulas secretas, truques de prosperidade ou promessas vazias. É sobre reconectar-se com a energia do dinheiro e finalmente libertar-se de um ciclo de medo e falta que vem se repetindo geração após geração. Muita gente acredita que os problemas financeiros vêm de fora, do governo, do chefe, do custo de vida. Mas a verdade é que a raiz está muito mais próxima. Está dentro de cada um de nós, nas palavras que escolhemos e nos sentimentos que colocamos nelas. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra é como um decreto vibracional, uma semente plantada no campo invisível da mente, que mais cedo ou mais tarde dá frutos no mundo visível. Isso significa que toda vez que você fala sobre dinheiro, você está semeando algo. E o universo, obediente como um espelho, devolve exatamente o que você afirma. Pense em quantas vezes você disse, mesmo que de forma inocente, frases como o dinheiro nunca é suficiente, mal dá para pagar as contas, ou não sei como vou conseguir. Essas palavras parecem inofensivas, mas são como códigos que o subconsciente interpreta como ordens. E o resultado é uma vida sempre com a mesma sensação de aperto, de que o dinheiro escapa por entre os dedos. O problema nunca foi a quantia em si, mas o campo energético criado por essas repetições. Agora imagine o oposto. Imagine começar a tratar o dinheiro com respeito, com apreço, com gratidão. Imagine que cada nota, cada transferência, cada moeda fosse uma mensageira de abundância. Florence ensinava que o dinheiro não é o inimigo, ele é apenas um servo fiel que obedece à vibração dominante da sua mente. Quando você o critica, ele se afasta. Quando o abençoa, ele volta multiplicado. Essa compreensão simples muda tudo, porque coloca o poder nas suas mãos. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer ritual, vem a consciência. O primeiro passo é perceber como você fala e sente quando o assunto é dinheiro. Você já reparou que pessoas diferentes reagem de formas completamente opostas diante da mesma quantia? Uma pessoa pode olhar para R$ 100 e pensar, é pouco, não dá para nada. Outra olha para o mesmo valor e sente gratidão, dizendo, isso é o começo de algo maior. A diferença não está no número impresso, está na energia com que se olha para ele. A escassez não é falta de dinheiro, é falta de fé. E a fé, dizia Florence, é a substância que abre caminho onde nada parecia possível. Quando a mente acredita na impossibilidade, ela fecha portas. Quando acredita na abundância, ela cria caminhos. E o ritual dos 7 segundos é justamente a ponte entre esses dois estados, o da limitação e o da confiança. Ele não foi criado para atrair dinheiro do nada, mas para mudar a vibração interna, para que o dinheiro volte a fluir de forma natural, como sempre deveria ter sido. Mas antes de te revelar como ele funciona, é importante entender o mecanismo que faz isso ser real. O cérebro humano é uma máquina de repetição. Ele não distingue o que é bom ou ruim, apenas o que é familiar. E o que é familiar se torna verdade. Se você repete todos os dias não tenho, o cérebro grava essa sentença como base da sua identidade financeira. Ele cria um caminho neural automático que o leva sempre para a falta. Agora, se você começa a repetir com intenção eu sou abundante, eu sou próspero, o cérebro constrói um novo caminho. No início, esse caminho é estreito, frágil, mas com o tempo se torna uma avenida. E quando isso acontece, pensar em abundância passa a ser natural, automático, espontâneo. O segredo, portanto, não é apenas repetir frases, mas colocar emoção nelas. Florence Scovel Shinn dizia que a emoção é o combustível da manifestação. Quando você sente verdadeiramente o que afirma, a mente subconsciente aceita o comando como lei. Por isso o ritual dos 7 segundos é tão poderoso. Ele aproveita o momento exato em que você está em contato com o dinheiro, um momento de alta carga emocional, e substitui o velho padrão de escassez por um novo padrão de confiança e gratidão. Muitas pessoas vivem presas a um relacionamento de medo com o dinheiro. Medo de perder, medo de faltar, medo de não dar conta. Esse medo é o verdadeiro bloqueio, porque o medo e a fé não podem habitar o mesmo espaço.
Uma das frases mais fortes de Florence era: a fé e o medo são forças opostas, a que você alimenta governa o seu destino. E essa frase resume tudo. Você pode continuar alimentando o medo, reclamando do que não tem, ou pode começar agora a plantar fé em cada contato com o dinheiro. Essa escolha simples muda o jogo. A cada nota que passa pelas suas mãos, há uma oportunidade de enviar uma nova mensagem ao universo. O ritual dos 7 segundos é essa pausa consciente. É o instante em que você respira, segura o dinheiro e afirma uma nova verdade sobre si mesmo. E o mais bonito é que qualquer pessoa pode fazer. Não exige nada além de presença. Agora, imagine como seria se a cada vez que você pagasse algo, o café, o mercado, a conta de luz, você pudesse sentir alegria em vez de tensão. Imagine olhar para o dinheiro como um aliado, e não como um peso. Imagine começar a sentir paz ao lidar com as finanças, mesmo que os números ainda não sejam os que você quer. Esse é o primeiro sinal de que o campo interno está mudando. E quando o campo interno muda, o externo precisa acompanhar. Florence Scovel Shinn costumava dizer que a vida é um jogo e a palavra é a sua varinha mágica. No jogo da prosperidade, quem vence não é o mais inteligente nem o que trabalha mais, é o que sabe usar as palavras como decretos e a emoção como motor. O ritual de 7 segundos é, essencialmente, o momento em que você ergue essa varinha mágica e dá um novo comando. A partir de agora, o dinheiro é bem-vindo, circula livremente e sempre volta multiplicado. E o mais fascinante é perceber que, quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você para de esperar milagres e começa a viver milagres. Porque a abundância não chega como algo novo que cai do céu, ela emerge como algo que sempre esteve dentro de você, esperando ser ativado. É esse despertar que inicia uma nova jornada. Uma jornada de reconciliação com a energia do dinheiro, de reprogramação da mente e de reconexão com a fé. 7 segundos. Um simples toque. Uma respiração profunda. E uma nova realidade começa a se formar. Você está pronto para entender como colocar isso em prática? Quando Florence Scovel Shinn afirmava que a palavra é a varinha mágica do ser humano, ela não falava em sentido poético, e sim literal. Tudo o que é falado com emoção torna-se uma ordem vibracional para a mente subconsciente. E a mente subconsciente é o solo fértil onde todas as experiências germinam. Por isso, ao pronunciar frases de escassez, você está semeando pobreza. Ao pronunciar palavras de abundância, está cultivando prosperidade. O universo não julga, apenas responde. É como um espelho cósmico que reflete a imagem que você projeta. Quando você diz, o dinheiro vai embora rápido, o universo entende que você deseja continuar experimentando isso. Quando diz, o dinheiro chega com facilidade e alegria, essa passa a ser a nova direção da energia. É simples, mas requer atenção e constância. O ritual de 7 segundos nasce exatamente desse princípio: parar o piloto automático das reclamações e criar um novo reflexo mental. Ele é um treino de consciência. Imagine que, ao receber seu pagamento, você sente alívio misturado com medo. Esse instante é crucial. É aí que a energia é moldada. O ritual te ensina a interromper o medo e substituir pelo comando certo. Você segura o dinheiro, ou mesmo o cartão, ou até o celular com saldo na tela, e respira profundamente. Sente o peso simbólico daquilo em suas mãos. E então diz, mentalmente, com total intenção, eu sou um ímã para a abundância infinita. Essas palavras são poderosas não pelo som, mas pela frequência. A expressão eu sou é uma das mais sagradas que existem, porque define identidade. Tudo o que você declara depois de eu sou se torna parte da sua realidade. Quando você diz eu sou abençoado financeiramente, seu subconsciente começa a buscar formas de confirmar essa verdade. Quando diz eu sou azarado com dinheiro, ele faz o mesmo. Por isso Florence insistia tanto na importância de vigiar as palavras. Elas são códigos de criação. Agora, talvez você pense, mas não é estranho ficar falando isso o tempo todo? E a resposta é, não se trata de repetição mecânica, mas de presença. O segredo não é quantidade, e sim qualidade. O ritual de 7 segundos é eficaz justamente porque aproveita o instante de maior impacto, o contato direto com o dinheiro, para imprimir a nova programação. É nesse momento que o cérebro está mais receptivo, porque há a emoção envolvida. Florence explicava que a fé é a ponte entre o invisível e o visível.
A fé não é acreditar cegamente, mas agir como se aquilo que você deseja já fosse real. E é exatamente isso que acontece quando você segura o dinheiro e afirma uma verdade positiva. Você está se comportando como alguém que confia no fluxo da vida, e o universo responde na mesma frequência. Um exemplo real dessa mudança vem de uma mulher que durante anos dizia: "O dinheiro nunca fica comigo." E, de fato, sempre que recebia algo, logo surgia uma despesa inesperada. Quando ela passou a praticar o ritual dos 7 segundos, começou a substituir a frase por "O dinheiro flui livremente e sempre volta multiplicado." Em poucas semanas, o padrão começou a mudar. Não porque o mundo ao redor mudou, mas porque o campo vibracional dela mudou. As situações se alinharam com um novo padrão de pensamento. O mesmo acontece com qualquer pessoa que decide romper o ciclo da escassez. Quando o medo é substituído por confiança, quando a reclamação dá lugar à gratidão, o fluxo natural da vida volta a circular. E o dinheiro é parte desse fluxo. Ele não é algo separado da espiritualidade ou da mente. É apenas uma expressão material de energia. Mas há um ponto que Florence sempre fazia questão de reforçar. A prosperidade não é apenas sobre acumular dinheiro. É sobre sentir-se em harmonia com o dar e o receber. É sobre confiar que o universo é generoso e que você é parte dessa generosidade. Por isso, o ritual também é um ato de reconciliação. Ele transforma o momento de pagar uma conta, algo que normalmente gera tensão, em um gesto de fé. Quando você paga, diga mentalmente: "O dinheiro está cumprindo seu propósito e retornará multiplicado." Essa simples mudança de atitude cria uma nova vibração. E se você duvida, pense em como reage quando alguém o trata com amor ou com desprezo. Se alguém o agradece, você tende a se aproximar. Se alguém o trata com raiva, você se distancia. O dinheiro reage da mesma forma. Trate-o com gratidão e ele volta. Trate-o com medo e ele se afasta. Agora, imagine que todos os dias, ao lidar com qualquer valor, você pause por 7 segundos, respire fundo e sinta a energia de abundância. No início, pode parecer forçado, mas com o tempo se torna natural. O seu campo vibracional se ajusta, e o dinheiro começa a se sentir em casa ao seu redor. É por isso que os ricos muitas vezes parecem atrair mais riqueza. Não é apenas sorte, é vibração de confiança e liberdade. E o mais bonito é que esse ritual não depende de crença religiosa, de local, de hora, nem de quantia. Ele é universal. 7 segundos de intenção consciente têm mais poder do que 7 dias de preocupação. Porque preocupação é fé no negativo, enquanto o ritual é fé ativa no positivo. Antes de continuar, quero te convidar a refletir. Quantas vezes por dia você fala algo negativo sobre dinheiro? Quantas vezes você diz não dá, não posso, está difícil? E agora, quantas vezes você afirma o contrário? Essa simples comparação revela onde está o foco da sua energia. A partir de hoje, toda vez que sentir vontade de reclamar, pare e diga: "Eu escolho abundância." Essa frase simples quebra o ciclo da escassez. Ela é o lembrete de que você tem o poder de mudar a direção da sua vibração a qualquer momento. Agora, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma ele te tocou, te fez repensar a forma como você tem lidado com o dinheiro, então eu te peço algo. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro, mas sobre consciência, fé prática e transformação interior. E mais, eu quero saber de você, como é sua relação com o dinheiro hoje? Você sente medo, culpa, ou já está aprendendo a confiar? Escreve aqui nos comentários. Compartilhar isso não é apenas um desabafo, é um ato de cura coletiva. Quando você fala, inspira outras pessoas a mudarem também. E agora que você já entendeu o poder oculto das palavras e o propósito por trás do ritual, vamos mergulhar no coração da prática, o momento em que os 7 segundos se transformam em um portal de reprogramação profunda. Vamos imaginar uma cena. Você está diante de uma simples conta para pagar, uma despesa qualquer. Normalmente, talvez suspirasse com incômodo, pensando: lá vai embora mais dinheiro. Mas agora, com o que aprendeu com Florence Scovel Shinn, você decide agir de outra forma. Em vez de entregar a energia da preocupação, você respira fundo, segura o valor, mesmo que seja apenas um toque no cartão ou uma olhada no aplicativo bancário, e mentaliza por 7 segundos: eu sou um ímã para a abundância infinita. Sente o coração desacelerar, o corpo relaxar,
e uma sensação diferente surge. É o início de uma reconciliação. Esse pequeno gesto é o ponto onde o invisível toca o visível. Florence dizia que a fé abre o caminho onde não há caminho, e o ritual de 7 segundos é a prática viva dessa afirmação. Ele interrompe o ciclo automático do medo e planta a semente da confiança. 7 segundos parecem pouco, mas é o tempo suficiente para o cérebro registrar um novo comando emocional. A cada repetição, a mente entende: essa é a nova resposta para o dinheiro. E, como consequência, tudo ao redor começa a se ajustar. Há quem diga que o dinheiro não tem emoção, mas isso é um engano. Tudo no universo é energia e vibração, inclusive o dinheiro. Quando você o trata como um problema, ele responde com ausência. Quando o trata como parceiro, ele se aproxima. O ritual é um lembrete diário de que o dinheiro é fluxo, é movimento, e que cabe a você abrir ou fechar esse fluxo. Um homem certa vez relatou que passou a praticar o ritual ao longo de 7 dias. No início, sentia-se meio tolo, como se estivesse apenas fingindo. Mas decidiu continuar. A cada pagamento, respirava fundo e repetia em silêncio as palavras de poder. Na 3ª semana, notou que não sentia mais o aperto no peito ao lidar com contas. Pouco depois, começaram a surgir oportunidades inesperadas. Um cliente antigo voltou a procurá-lo, uma dívida foi quitada sem que ele cobrasse, e até um presente financeiro inesperado apareceu. Ele dizia que o mais surpreendente não foi o dinheiro em si, mas a sensação de paz que começou a tomar conta de sua mente. Esse é o verdadeiro propósito do ritual: mudar a energia antes de mudar os números. Florence Scovel Shinn ensinava que o dinheiro é apenas um mensageiro. Quando você vibra na escassez, o mensageiro traz notícias de falta. Quando vibra na gratidão, ele traz oportunidades e expansão. É a consciência que dá forma à matéria. E isso não é misticismo, é neurociência e espiritualidade caminhando juntas. O cérebro humano se reorganiza conforme os pensamentos e emoções predominantes. Isso se chama neuroplasticidade. Toda vez que você pratica o ritual, cria um novo trilho neural associado à sensação de prosperidade. No começo, esse caminho é fraco, como uma trilha na floresta. Mas quanto mais você passa por ele, mais firme e visível ele se torna. Até que chega o momento em que pensar de forma abundante se torna automático. Um ponto fundamental é entender que não se trata de negar a realidade. Ninguém está dizendo para fingir que as contas não existem ou que o saldo é diferente do que é. O que muda é a forma de reagir. Ao olhar para uma despesa, você pode dizer isso está me drenando ou pode dizer isso é o fluxo da vida se movendo. A diferença de vibração entre essas duas frases é imensa. E é essa diferença que muda tudo. Florence ensinava que o homem pode comandar o invisível por meio da palavra e da fé. Quando você afirma algo com intenção e emoção, a mente subconsciente aceita aquilo como um decreto. Por isso, cada vez que pratica o ritual, você está emitindo um novo comando ao universo, não para pedir, mas para declarar que já é parte da abundância. E há uma chave adicional que potencializa o ritual: a gratidão. Depois de afirmar eu sou um ímã para a abundância infinita, acrescente mentalmente obrigado, universo. Esse obrigado sela a vibração, como se dissesse eu já recebi. É o fechamento energético que transforma o pedido em certeza. Florence dizia que a gratidão é o reconhecimento silencioso de que o bem já chegou. E o universo responde a essa certeza multiplicando aquilo que é reconhecido. Talvez você perceba que, nos primeiros dias, os resultados não apareçam de imediato. Mas não se engane, a semente está germinando. É como plantar uma árvore, você não vê os brotos no mesmo dia, mas isso não significa que o crescimento não esteja acontecendo. A paciência e a constância são os nutrientes dessa prática. E, enquanto prática, comece a observar pequenas sincronicidades. Uma oportunidade de desconto, um presente inesperado, uma ideia que surge na mente. Esses são sinais de que o campo começou a se mover. O universo responde à vibração, não à pressa. Você também pode criar o hábito de abençoar o dinheiro sempre que o vir. Ao sacar, ao receber um troco, ao ver uma nota na carteira, diga em silêncio: você é bem-vindo na minha vida. Traga mais do que representa. Essa simples bênção muda completamente a energia que te cerca. E quanto mais natural isso se torna, mais o fluxo de prosperidade se fortalece. E aqui vai um lembrete essencial:
O ritual não é um substituto para a ação. Ele é o combustível para a ação certa. Quando você vibra em medo, tende a agir por desespero. Quando vibra em fé, age com sabedoria. O ritual ajusta sua frequência mental para que você perceba caminhos e oportunidades que antes estavam invisíveis. É como mudar de estação de rádio. A escassez transmite ruído, a abundância transmite clareza. Se esse conteúdo te inspirou até aqui, eu quero te pedir um favor. Inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma palavra que defina o que você está sentindo agora. Pode ser esperança, paz, abertura, fé. Essa palavra será seu primeiro decreto público de mudança. E quem sabe ela não inspire alguém que esteja assistindo a começar também. Agora que você já entendeu a prática e sentiu o poder das palavras, vamos avançar para a parte mais profunda. Como o ritual pode se tornar um novo modo de viver, expandindo a abundância para todas as áreas. Não só o dinheiro, mas os relacionamentos, a saúde e até a forma como você se enxerga. Uma das lições mais profundas que Florence Scovel Shinn nos deixou é que o dinheiro é apenas um reflexo da consciência. A abundância não começa na carteira, mas na mente. Quando você muda a maneira como fala, pensa e sente, tudo ao redor se transforma. O ritual dos 7 segundos é apenas a porta de entrada para uma nova forma de viver. Uma forma em que a fé substitui o medo, e a confiança substitui a ansiedade. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser um tema financeiro e passa a ser um estado de espírito. Muitas pessoas acreditam que a escassez está limitada ao dinheiro, mas ela se manifesta de várias maneiras. Na dificuldade de receber elogios, na incapacidade de aceitar ajuda, na crença de que não é merecedor. Tudo isso é escassez disfarçada. E o mais curioso é que, ao começar a praticar o ritual, essas áreas também começam a se curar. É como se a energia da abundância, uma vez ativada, se espalhasse silenciosamente por todos os cantos da vida. Florence dizia que o homem é como um imã, atrai aquilo que reflete internamente. Por isso, o verdadeiro trabalho não é perseguir o dinheiro, mas alinhar-se à frequência da abundância. E quando você se alinha, o dinheiro, as oportunidades e as pessoas certas começam a se aproximar naturalmente. Você não precisa correr atrás, basta estar em sintonia. Imagine o seguinte: você está em um dia comum, vai ao mercado, paga suas compras e fazendo o ritual dos 7 segundos, mesmo que discretamente. Você respira fundo, segura o recibo e pensa: o dinheiro circula livremente e volta multiplicado. Nesse momento, seu corpo relaxa, seu rosto suaviza, e uma sensação de confiança surge. Poucas horas depois, alguém te liga oferecendo uma parceria. Uma ideia surge para um novo projeto ou até uma despesa inesperada é resolvida de forma leve. Coincidência? Não. É sintonia. O universo responde ao seu estado interno. Quando você vibra em escassez, atrai situações que confirmam a falta. Quando vibra em abundância, cria um campo magnético que atrai expansão. Florence Scovel Shinn chamava isso de lei do retorno perfeito. Tudo que você emite, volta. É por isso que ela dizia: o homem colhe o que semeia, não porque Deus o castigue, mas porque a lei o obedece. E aqui está algo que pouca gente percebe. O ritual dos 7 segundos é, na verdade, uma forma de oração ativa. Não é pedir, é afirmar. É transformar o instante mais comum do dia, pagar algo, receber algo, ver o saldo na conta, em um ato espiritual. É levar a consciência divina para dentro das finanças. E isso, por si só, é libertador. Mas é claro que, ao começar esse processo, velhos pensamentos podem tentar voltar. Às vezes você vai perceber o medo dizendo: isso não vai funcionar, ou eu nunca tive sorte com dinheiro. E tudo bem. Não lute contra esses pensamentos. Apenas o substitua com gentileza. Diga mentalmente: esse pensamento pertence ao meu passado. Agora eu escolho a abundância. Cada vez que faz isso, você reforça o novo padrão e enfraquece o antigo. Com o tempo, essa reprogramação se espalha. Você começa a perceber que não apenas o dinheiro flui melhor, mas que sua saúde emocional melhora, seus relacionamentos ficam mais leves, e até as oportunidades que antes pareciam distantes começam a aparecer. Isso acontece porque a abundância é uma energia integradora. Ela não pode se manifestar em apenas um aspecto da vida. Quando é real, ela se expande em todas as direções. Florence Scovel Shinn dizia que a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível.
Essa é a essência da prosperidade. Acreditar antes de ver. É como plantar uma semente e confiar que o sol e a chuva farão o resto. Você não precisa forçar o crescimento, precisa apenas manter o solo fértil, e o solo fértil da mente é formado por palavras e emoções positivas. Há uma história inspiradora sobre um homem que estava desempregado e desesperado. Um amigo o apresentou aos ensinamentos de Florence. Ele começou a praticar o ritual todos os dias, mesmo sem ter dinheiro em mãos. Apenas visualizava as notas, imaginava a energia circulando e repetia: "Eu sou um ímã para a abundância infinita." Em poucos dias, recebeu uma ligação inesperada para uma entrevista. No mês seguinte, estava empregado. Ele dizia que o mais transformador não foi o novo trabalho, mas a sensação de paz e confiança que surgiu antes mesmo de as coisas mudarem. Essa paz foi o verdadeiro milagre. E é essa paz que o ritual cultiva, uma sensação de que tudo está fluindo, mesmo que você ainda não veja o resultado completo. Quando você confia, o universo coopera. Quando duvida, o fluxo se contrai. O ritual é, portanto, um lembrete diário de que você está no comando da sua energia. E há um detalhe final que torna essa prática ainda mais poderosa: a alegria. Sim, alegria. Florence Scovel Shinn dizia que a alegria é o som da abundância. Quando você sente prazer em lidar com o dinheiro, ele responde da mesma forma. Ri ao pagar uma conta, sorri ao ver o saldo, abençoe o que chega e o que sai. A vibração da alegria é a mais alta de todas, e ela dissolve o medo sem esforço. Agora imagine isso se tornando um hábito. 7 segundos de presença ao longo do dia. 7 segundos de fé em vez de dúvida. 7 segundos de amor em vez de medo. Com o tempo, esses segundos se acumulam e formam uma nova história. Uma história em que você não corre atrás do dinheiro, mas caminha lado a lado com ele. E aqui vai um convite: experimente por 7 dias. Toda vez que tocar em dinheiro, repita o ritual. Depois volte aqui e conte o que aconteceu. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para mudar também. Ao final desse processo, você vai perceber que o dinheiro nunca foi o problema. O verdadeiro desafio era o que você sentia por ele. Quando esse sentimento muda, tudo muda. E o que começa como um simples ritual se transforma em uma nova filosofia de vida. Agora que você já compreende como essa prática transcende o dinheiro e toca todas as áreas da existência, chegou a hora de ir ainda mais fundo. Entender o porquê de tantas pessoas não prosperarem, mesmo conhecendo esses princípios, e como quebrar definitivamente o padrão de sabotagem. Talvez a maior barreira que separa as pessoas da abundância não seja a falta de oportunidades, mas a persistência de velhos padrões emocionais. Florence Scovel Shinn costumava dizer que a escassez não é falta de coisas, é falta de fé. E quando olhamos de perto, percebemos como essa frase é verdadeira. Quantas vezes você já teve uma boa ideia e desistiu antes de tentar? Quantas vezes o medo de não ser suficiente o impediu de agir? Esse medo é o solo onde a escassez floresce. E a boa notícia é que ele pode ser transformado, com consciência, com prática e com a energia certa. O ritual dos 7 segundos é a ferramenta que corta esse ciclo. Ele é como um botão de reinício que te faz voltar para o momento presente, onde não há falta, apenas possibilidade. Quando você para, respira e afirma: "Eu sou um ímã para a abundância infinita", está se desconectando do passado de escassez e se ligando à frequência do agora, onde a criação acontece. A cada repetição, você apaga um pouco do velho medo e fortalece o novo padrão de confiança. Florence explicava que as pessoas costumam travar a prosperidade sem perceber. Elas oram por abundância, mas passam o dia reclamando. Dizem que confiam, mas agem movidas por medo. Essa incoerência cria um curto-circuito energético. O universo responde à vibração dominante, e não às palavras isoladas. É por isso que o ritual é tão eficaz. Ele alinha palavra, emoção e intenção no mesmo instante. É uma oração viva. Mas o processo de reprogramação exige constância. Florence dizia: muitos desistem no momento em que a bênção está prestes a chegar. A mente humana foi treinada para buscar resultados rápidos, mas a natureza trabalha com tempo, paciência e ritmo. Você não planta hoje e colhe amanhã. Há um intervalo invisível de amadurecimento. Assim também acontece com o dinheiro. O resultado começa dentro, como uma sensação de leveza,
uma paz silenciosa, e depois se manifesta fora. Então, se você começar a praticar o ritual e não notar mudanças imediatas, não se desanime. Continue. Cada obrigado, cada eu sou um ímã para a abundância infinita, cada respiração consciente é uma gota que preenche o reservatório da sua nova realidade. Um dia, sem aviso, o transbordamento acontece, um convite inesperado, uma oportunidade nova, um alívio que surge do nada. É o universo dizendo: agora você está pronto. E o mais extraordinário é perceber que essa transformação não se limita ao dinheiro. Pessoas que começam o ritual relatam sentir mais energia, mais clareza mental, mais serenidade diante dos desafios. Isso acontece porque, quando a mente se livra da frequência do medo, o corpo inteiro responde. Você dorme melhor, se alimenta com mais presença, se relaciona com mais leveza. O dinheiro é apenas o primeiro sintoma da mudança. Florence Scovel Shinn também ensinava que o dinheiro deve ser tratado com respeito e amor, não com idolatria. Ele é um meio, não um fim. Quando você entende isso, deixa de se apegar e começa a confiar no fluxo. O dinheiro deixa de ser algo que você precisa controlar e se torna uma energia que flui através de você. Você se torna um canal, e quanto mais puro o canal, maior o fluxo. Uma prática simples que complementa o ritual é abençoar o caminho do dinheiro. Sempre que fizer um pagamento, diga mentalmente: vá e volte multiplicado, cumprindo seu propósito. E sempre que receber, diga: você é bem-vindo, circule livremente. Essas palavras criam uma corrente de confiança e amor que mantém o fluxo ativo. O dinheiro gosta de movimento. Ele adoece quando é guardado com medo. Outro ponto importante é não comparar o seu ritmo com o dos outros. Florence dizia que cada alma tem o seu tempo de florescimento. A abundância não é uma corrida, é uma jornada de alinhamento. Quando você tenta apressar o processo, o medo volta a comandar. Quando confia no tempo divino, tudo flui com naturalidade. Agora, quero que você imagine um momento futuro, daqui a alguns meses, após praticar o ritual diariamente. Imagine abrir sua carteira e sentir paz. Imagine pagar algo e sorrir, sabendo que o dinheiro está apenas cumprindo o ciclo da abundância. Imagine acordar com a sensação de segurança, não por causa do saldo, mas porque sua fé se tornou seu verdadeiro patrimônio. Essa é a realidade que você está criando agora, a cada 7 segundos de consciência. E se um dia a dúvida tentar voltar, e ela tentará, lembre-se, o ritual não é um amuleto, é um lembrete. É a forma mais simples de reconectar-se à verdade que Florence tanto pregava. O homem pode comandar todas as circunstâncias quando aprende a comandar suas palavras. Você tem esse poder. Está em cada frase, em cada emoção, em cada escolha de fé que faz diante da vida. Agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite especial. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você sentiu esperança, clareza ou paz, se inscreva no canal. Aqui nós cultivamos um espaço de consciência, onde fé e ação caminham juntas. E mais, eu quero saber da sua história. Conte nos comentários como o ritual está mudando a sua vida, o que você sentiu ao praticá-lo, quais sinais já começaram a aparecer. A sua experiência pode acender a luz na vida de alguém que ainda está no escuro. E lembre-se das 3 frases que resumem tudo o que Florence Scovel Shinn ensinou e que você aprendeu aqui hoje. O dinheiro é energia e responde à minha fé. Eu sou um ímã para a abundância infinita. Cada moeda que passa pelas minhas mãos é uma semente de prosperidade. Repita-as com emoção, escreva-as em um papel, coloque no espelho, na carteira, onde quiser. Deixe que essas palavras se tornem parte do seu campo vibracional. Quanto mais você as reforça, mais rápido a nova realidade se consolida. A abundância sempre esteve disponível. Ela não é um prêmio reservado a poucos, é um direito divino. Tudo o que você precisa é permitir que ela flua. E agora você tem a chave: 7 segundos de presença, fé e intenção. 7 segundos que podem transformar não só o seu relacionamento com o dinheiro, mas com a vida inteira. Florence dizia que a palavra é a varinha mágica do homem. Hoje, essa varinha está em suas mãos. Use-a com sabedoria, com amor e com fé, porque o universo está sempre ouvindo e pronto para responder.